Gostaria de dar a oportunidade, caso alguém tenha algum pedido, alguma coisa no coração, que gostaria de dar pastor, por esse objetivo, por esse propósito, né, por essa situação, eu gostaria de orar por você nesse momento. Alguém tem alguma coisa que gostaria que a gente orasse? Se tiver, diga assim, eu tenho. Tem várias gente que está no hospital, eu quero pedir uma oração por ela. Quem é que está no hospital? Duas amigas da acidente. Duas amigas suas. Sofreram um A mãe e a acidente. filha. Ok. Que está no hospital. Certo. Então vamos orar pelas duas mulheres que estão no hospital. A Vivi e a Laís. Laís E a Vivi. Viviu. Tá, ok. Então vamos orar pela Vivi e pela Laís. Pelos moradores aqui do Novo Horizonte. Certo, ok. Vamos orar então pelos moradores do Novo Horizonte. Alguém mais? Teria alguma coisa importante para a gente orar? Não havendo, eu quero convidar você, junto como está aí, a fechar os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai eterno e santo, nós estamos aqui reunidos, já louvamos o teu nome. A tua palavra diz, Pai eterno, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, que ali o Senhor se faz presente. A tua palavra afirma também, Pai eterno, que o Senhor conhece toda a nossa vida. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Que o Senhor está perto de nós o tempo inteiro. Então, por isso, Pai eterno, nós não temos necessidade de gritar, de pular, de fazer qualquer outras coisas, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, porque nós te buscamos em oração. E queremos, Pai eterno, colocar nesse momento em tua presença as duas mulheres que estão lá no hospital, a Vivi e a Laís. Eu não as conheço, Pai, mas o Senhor sabe quem elas são e sabe também do que elas precisam lá para poder sair de lá do hospital. Que o Espírito Santo, que é Deus poderoso entre nós, esteja com elas lá, levando a cura, a restauração, aliviando a dor, restaurando a saúde, para que logo, logo elas estejam de volta em seu lar. Também te pedimos, Pai eterno, por todo este bairro, aqui o Novo Horizonte. O Senhor sabe, Deus eterno, as famílias que tem aqui, a fé de cada uma, a luta que cada pessoa e cada família também tem. Pai eterno, só a tua mão poderosa para trazer esperança, para trazer conforto, para trazer solução para cada problema, Deus eterno, que as famílias possam ter. De modo especial, meu Pai, eu te peço por essas que estão aqui agora. Elas têm um objetivo, Pai, ao virem aqui. E que esses objetivos, Pai, sejam alcançados. Que a bênção que elas procuram, que o Senhor possa dar muito mais. Para que cada pessoa aqui, Senhor, seja um instrumento também para abençoar outras pessoas. Por favor, Pai, mas a maior bênção que nós te pedimos, ela não é material, Senhor. A maior bênção que nós pedimos é a salvação em Cristo Jesus. Porque logo, logo, Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Pai, que cada uma dessas pessoas que aqui estão possa, Pai querido, estar contada entre aquelas que serão salvas. Nos ajuda, no entanto, Pai eterno, a vivermos como pessoas salvas aqui neste mundo. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui desde ontem, vamos ter uma semana, na verdade toda aqui na igreja, estudando a Bíblia, fortalecendo um pouco mais do conhecimento que nós temos da palavra de Deus e assim avançando, né, no crescimento da palavra do Senhor. Ontem nós falamos sobre salvação e a salvação é um dom gratuito que Deus dá para a gente e a gente precisa se agarrar, né, nessa questão da salvação. Hoje nós vamos avançar com outro tema. O tema de hoje é como vive uma pessoa salva. Como vive uma pessoa salva?
regras para uma pessoa que aceitou a salvação em Jesus Cristo? Se eu perguntasse para você nessa noite assim, quem gostaria de estar salvo quando Jesus Cristo voltar? A sua resposta seria afirmativa ou negativa? Eu penso que qualquer mente consciente e lógica deseja sim estar salvo quando Jesus Cristo voltar. Não é verdade? Então, a salvação, ela acontece só quando Jesus voltar, ou ela precisa iniciar antes de Jesus voltar? Antes? Ok, alguém disse antes. Se é antes de Jesus Cristo voltar, então quando ele voltar, todos os que estão salvos já estará definido, né? Quem está salvo e quem está perdido. Mas antes de ele voltar, como eu, que digo que aceitei a salvação de Jesus Cristo, devo viver? Quais são as regras, as normas que Deus estabeleceu para os que fazem parte do seu reino? Em 2008, eu passei um tempo na Bolívia. E esse tempo que eu passei na Bolívia, eu já era casado, minha esposa foi comigo, meu filho mais velho também. E quando nós chegamos lá, naturalmente uma pessoa casada aqui no Brasil anda com uma aliança que identifica quem é casado de quem não é casado, né? Ou quem está noivo já usa a aliança do lado direito, né? Lado direito, quando casa, passa para a mão esquerda, que é a mão do coração, né? Então, estando lá na Bolívia, minha esposa e eu, com as nossas alianças, e muitas pessoas estranhavam o uso da aliança. E certa vez a minha esposa começou a trabalhar no restaurante. Aí lá no restaurante teve um cara que deu em cima dela, né? Chegou ali valendo mesmo, sabe? Aí ela começou assim, de maneira intencional, né, a mostrar a aliança assim e tal, né, atendendo aí, o cara chegando firme ali, e ela com a aliança assim e tal. Aí até que o cara se tocou e perguntou assim, mas por que você está me mostrando tanto esse anel? Aí ela explicou para ele que o anel, na verdade, não era só um anel. Era uma aliança de casamento, que ela usava esse anel, né, que para ele era só um anel simples, como símbolo de um compromisso que ela já tinha feito com alguém, que ela era casada. Para ele, isso aqui não significava nada, porque eles não usam aliança lá quando eles casam. Não usa aliança, não tem aliança, né? Isso é cultura nossa aqui do Brasil, de alguns outros países, mas não é de todos os países do mundo. Então isso aqui para nós é uma regra, né? É uma regra. É uma regra de vida, né? Quem é casado usa aliança, né? Quem vive junto, mas não é casado, deveria também usar aliança, porque já tem um compromisso matrimonial com alguém, certo? É um tipo de regra. Quem aqui dirige carro, moto, alguma coisa do tipo? Ok, alguns dirigem carro, moto. Quem dirige bicicleta? Né? Bicicleta. Ok, dirige bicicleta. Não, porque vejam só, ali naquela rua do centro da cidade, na rua do centro, tem dois semáforos, né? Dois semáforos que fecham e abrem o trânsito. Quando o sinal está vermelho, é seguro a gente atravessar? Não. Não. Por que não é seguro? Porque para mim ele está dizendo, pare. Mas ele está verde para o outro lado que vai passar por tudo. Então, existe uma regra. E essa regra é para quê? Para que existe regra? O nosso cuidado. Quem aqui joga futebol? Eu. Aqui, ó, para seguir, né? Regra existe para ser seguido. Quem joga futebol aí? Ok. Ok, alguns jogam futebol.
dentro de um campo de futebol, a gente pode dar uma voadeira no pescoço do outro? Ô, louco, aí não comprei. Não pode dar uma voadeira no pescoço do outro, né? Não pode. Porque isso vai ser uma falta, né? Vai ser falta, vai levar um cartão vermelho e vai ser expulso do campo. Porque isso é uma violência, né? Não é um ato antiesportivo. Então, assim, quando a gente bem pensa, em tudo existe regra. Na sua casa existe regra? Existe regra. Se não existisse regra na sua casa, a sua casa seria uma bagunça. Então tudo existe regra. Tem hora de comer, não tem hora de comer? Tem. Lá em casa, na hora de comer, todo mundo para o que está fazendo. Todo mundo para. Ninguém me ligue na hora de comer, por exemplo, que eu não atendo o celular na hora que eu estou comendo. Não importa de quem seja. Na hora que eu estou comendo, é hora de comer. Ah, não dá para morrer. Vai morrer, depois a gente enterra. Mas agora eu estou comendo. Né? Então, assim, por que eu não atendo o celular na hora que eu estou comendo? Porque lá em casa existe uma regra. Não se tem celular na mesa. Nem para assistir, nem para jogar, nem para ver nada. Depois que come, cada um pega seu celular e segue a vida. Mas na hora de comer, não. Certo? Então, é uma regra. Certo? É uma regra. Tem hora de dormir, tem hora de acordar. A gente acorda, todo mundo já sabe. Cada um vai pegar sua Bíblia, vai ler um pouquinho, depois todo mundo se reúne num lugar só e nós vamos fazer o nosso culto. É uma regra de casa isso daqui. Certo? É uma regra lá de casa. Então, veja só. Tudo existe regra. Agora, uma pergunta para a gente avançar. No reino de Deus, será que existe regra? Será que existe regra no reino de Deus? Quais são essas regras? Eu quero mostrar para vocês as regras do reino de Deus. Eu vou fazer uma pergunta antes de continuar. Quantos aqui gostariam de estar salvo quando Jesus Cristo voltar? Levanta a mão. Ok. O que a gente precisa para ser salvo? O que precisa para ser salvo? Precisamos aceitar Jesus. Paulo, Lucas, Pedro diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Beleza. João capítulo 3, verso 16, muito conhecido, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Tenha vida eterna. Então vejam só, para a salvação a gente precisa crer. Crer no preço que Jesus já pagou lá na cruz. Agora, uma vez que eu creio e aceito ser salvo, eu preciso estar vivendo de acordo com as leis do reino de Deus. E tem 10 leis para o reino de Deus, que são chamados na Bíblia de 10 mandamentos. Quantos aqui conhecem os 10 mandamentos? Amém. Deixa eu ver aqui, 1, 2. Alguns conhecem os 10 mandamentos. Conhecem também os 10 mandamentos? Alguns. Ok. Nós vamos ler na Bíblia os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos na Bíblia. Sabrina, se tu puder projetar aqui, na coletânea tem uma Bíblia. Os 10 mandamentos. Sabe aonde eles estão na Bíblia? Estão no livro de Êxodo, o capítulo 20, a partir do verso 3. Eu vou ler aqui na Bíblia. Qualquer Bíblia está escrito dessa forma, tá? Não tem diferença. Quem tem Bíblia no celular e quiser acompanhar a leitura na Bíblia do celular, não tem problema. Então vejam só. Eu aceitei a salvação, quero fazer parte do reino de Deus. Para isso, eu preciso estar em harmonia com a regra do reino de Deus. Tá bom?
Vamos combinar o seguinte. Nós vamos combinar o seguinte. Eu vou ler aqui mandamento por mandamento. E vocês me ajudam a avaliar se eles são importantes para nós hoje ou se nós podemos dispensar eles. Ok? Primeiro mandamento está no verso 3 e diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Que nós não podemos colocar nada como mais importante no lugar de Deus. Ok? Filho é mais importante do que Deus? Não. Sim ou não? Não. A nossa casa é mais importante do que Deus? Não. As nossas redes sociais são mais importantes do que Deus? Não. Sim ou não? Não. Então, nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quem aqui tem colocado Deus em primeiro lugar? Não responde. Não responde. Essa é uma pergunta meia como é que eu vou dizer assim, comprometedora, tá? Essa é a palavra comprometedora. Porque se você disser assim, ó, eu tenho colocado Deus em primeiro lugar, sabe qual vai ser a minha próxima pergunta? Para confirmação? Quanto tempo você passa com Ele por dia? Quanto tempo você passa estudando a palavra dele por dia? Quanto tempo você passa em oração por dia? Quanto tempo você dedica às coisas dele por dia? Certo? Porque tudo que é importante, sabe como é que a gente vai definir o que é importante para a gente? O que é importante para a gente vai ocupar a maior parte do nosso tempo e é aonde a gente investe o nosso dinheiro. Isso define importância. A sua esposa é importante para você? Para quem é casado? Se a esposa é importante, a gente vai dedicar o que para ela? Tempo e também vai dedicar valores, naturalmente. Certo? Vamos tomar um sorvete, certo? Vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer, vamos dar uma passeada. Está investindo tempo e está investindo dinheiro. Não fique vermelho. Não fique vermelho. Tá? Então, assim, se Deus é importante para a gente, e o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, Deus precisa ser prioridade. Passar tempo com Ele, tá? Passar tempo com Ele. Essa é a primeira regra. Primeiro mandamento. Bora para o segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Vamos lá. Me ajudem aí repetindo. O primeiro mandamento diz assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, vamos lá. Diz assim o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, de forma resumida, ele está dizendo para a gente não fazer imagem e nem adorar nenhuma delas. Não fazer e nem adorar. Certo? Esse é o segundo mandamento. Não criar imagens de Deus. Por que não criar imagem de Deus? Alguém já viu Deus? Não tem como criar uma imagem de algo que a gente não viu. Um dia nós veremos. Mas por enquanto, ninguém viu. A Bíblia diz assim, que Deus ele é Espírito, né? E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
não sei o que, Tá. no telhado. Então, assim, Moisés, ele pediu para ver Deus, né? Pediu para ver Deus. E Deus disse assim: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Mas em meu rosto, Deus disse: não, ninguém pode ver e continuar vivo. Tá? Então, assim, o segundo mandamento, ele proíbe o ser humano de fazer imagens e adorar essas imagens. Tá bom? Então, o terceiro mandamento diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. O que seria isso? Não tomar o nome de Deus em vão. Não falar o nome de Deus sem precisar de verdade. Ok? É uma boa teoria. Tá? Uma boa teoria. O que mais seria não tomar o nome de Deus em vão? Seria tipo assim, levar uma topada assim. Meu Deus, será que seria isso? Não. Tá? Não tomar o nome de Deus em vão é a gente não jogar o nome de Deus por terra por causa da minha conduta. É eu me identificar como servo de Deus, como filho de Deus, e viver ao contrário daquilo que Deus quer que a gente faça. Quem aqui tem filhos? Você tem filhos? Ok. Imagina só alguém chegar na sua casa e falar assim: olha, eu vi o teu filho lá na rua, e o teu filho, ele estava, sei lá, andando pelado na rua. Uma coisa assim, meio sem noção. Andando pelado na rua. Você acreditaria que seu filho está andando pelado na rua? Quem tem filho, quem é que ia acreditar nisso? Meu filho pelado na rua? É uma coisa sem cabimento? Por que você não acreditaria nisso? Porque você ensinou seu filho que ele deve andar vestido, pelo menos com short, para esconder a parte mais íntima ali, né? Então, assim, não tem como, ok? Agora, imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, o seu filho atropelou uma pessoa ali, e ele passou 3 vezes por cima, assim, foi, atropelou e voltou, passou por cima, foi, passou de novo. Se você ensinou seu filho a ser bondoso, você vai duvidar dessa informação. Meu filho não faria um negócio desse. Tá? Não faria um negócio desse. Eu conheci a história de uma mulher que com 65 anos de idade, ela decidiu voltar a estudar. Ela decidiu terminar o ensino fundamental, isso foi no Rio de Janeiro. E depois ela decidiu fazer o ensino médio, terminou o médio e decidiu fazer faculdade de Direito. E ela terminou a faculdade de Direito com mais de 80 anos de idade. E com mais de 80 anos de idade, ela decidiu, como advogada formada agora, reabrir um caso já tinha sido fechado na polícia e no fórum, né? Há mais de 25 anos. Que caso era esse? Era um caso em que o filho dela foi condenado de um assassinato. Mas ela tinha plena certeza que o filho dela não tinha feito isso. E ela decidiu então estudar o fundamental, o médio, a faculdade, para poder provar a inocência do filho. Com mais de 30 anos depois, o filho dela, ele foi inocentado de todas as acusações. É bem verdade que ele tinha sido assassinado na cadeia quando ele foi preso.
mas mesmo tendo sido assassinado na cadeia, de maneira injusta, então foi preso, mas ela provou a inocência do filho dela, porque ela acreditava no que ela tinha ensinado para ele, que ele não era o que estavam dizendo. Tá? Desonrar o nome de Deus é quando a gente diz ser filho de Deus, mas vive totalmente em desacordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. Tá? Ou a gente diz e é, ou então a gente não diz que é. Certo? Terceiro mandamento, vamos lá. Terceiro mandamento, esse foi o terceiro, né? Quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Esse é o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele orienta que nós devemos guardar o dia de sábado. Guardar o sábado para o Senhor. Por que guardar o sábado? Porque Deus fez tudo em 6 dias e no sábado Deus descansou, abençoou e santificou. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas esse negócio de guardar sábado é coisa do judeu. Já ouviram isso? Isso é coisa de judeu, é judeu que guarda o sábado. Será que isso é coisa de judeu? Outros dizem assim: não, mas esse negócio de guardar sábado é coisa do Antigo Testamento. É coisa do Antigo Testamento. Não tem um Novo Testamento. Vamos só reconstruir a ideia, tá? Quem foi que disse que deveria se guardar o sábado? Foi Deus ou foi Moisés? Foi Deus ou Moisés? Foi Deus que disse que guardar o sábado. Quando que Deus disse que era para guardar o sábado? Sabe quando foi? Lá na semana da criação. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 1, 2, diz assim, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pergunto: nessa semana da criação, já tinha algum judeu na terra? Tinha algum israelita na terra? Não tinha nenhum, irmãos. Não tinha nenhum. Só tinha Deus, Adão e Eva. E lá na criação, Deus separou o 7º dia para o benefício do homem. Aí assim: ah não, isso é coisa do Antigo Testamento. Ok, vamos lá. Jesus é do Antigo ou do Novo Testamento? Jesus é do Antigo ou do Novo Testamento? Jesus é do Novo Testamento. Ele nasceu ali, a história dele é registrada, ele como homem, no Novo Testamento. Jesus guardou o sábado, sim ou não? Sim. Tá? Em todos os evangelhos, diz que era costume de Jesus aos sábados estar na sinagoga, ensinando as pessoas. Jesus fez cura no dia de sábado, várias curas Jesus fez no sábado, mostrando que no sábado é lícito fazer o bem, mas é o bem para quem precisa e não para mim mesmo.
Porque na adoração a Deus também tem fazer o bem ao próximo. Paulo está no Antigo ou no Novo Testamento? Paulo é personagem do Antigo ou do Novo Testamento? Do Novo. E Paulo, no livro de Atos, aparece várias vezes Paulo guardando o sábado do Senhor. Tá, beleza. Mas aonde mais vamos ter sábado? Sabe aonde? Lá no novo céu e na nova terra. Lá vai ter o sábado para ser guardado também. No livro de Isaías, no capítulo 58, diz assim, ó, dois textos, vou te ler rapidinho. 58 de Isaías, verso 13, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Tá? Então esse texto está falando da gente separar o sábado como dia de adoração. Dia de adoração a Deus, um dia separado, tá? Um dia separado. E tem mais um texto que é bem importante, que fala sobre a guarda do sábado. E está no livro de Isaías também, no capítulo 66, a partir ali do verso 22, diz assim, ó: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aonde é isso? No novo céu e na nova terra. Novo céu e na nova terra. Então, assim, o quarto mandamento dos 10, ele fala da observância do sábado como o dia do Senhor. Tá? Não é um dia dos nossos próprios interesses. É um dia de tratarmos de interesses espirituais. É dia de ir na igreja, de adorar, de visitar alguém que está precisando, de visitar um doente, de ajudar os necessitados, ok? Dia de contemplar a criação de Deus, né, a natureza. É o dia que Deus separou para estarmos em plena comunhão com Ele. Sabe o que é interessante que acontece no sábado? É comprovado pela ciência que até o nosso corpo ele produz hormônios diferentes só no dia de sábado. Só no dia de sábado nosso corpo produz hormônios diferentes. Hormônio que nos permite relaxar um pouco mais do que o normal. Certo? Por quê? Porque isso faz parte da criação de Deus. Deus nos criou assim, para adorá-lo. Certo? Para adorar. Então, esse é o quarto mandamento. Tá bom? Pergunta é importante ou não é? A gente pode jogar fora esse mandamento? Dizer assim, olha, eu aceito tudo da Bíblia, mas o sábado eu não aceito. Posso fazer isso? Não. Não posso. Quer dizer, de poder, eu posso. Mas 10 menos 1, nesse caso não é 9. Nesse caso, 10 menos 1 é igual a 0. Por quê? Porque nós nos tornamos transgressores da lei. Da lei. Não é? Quando alguém é preso porque cometeu um crime, ele não é preso porque ele cometeu todos os crimes que a lei prevê.
Ele foi preso porque ele transgrediu uma lei, um ponto da lei. E ele se torna culpado perante a lei. Então, guardar todos os mandamentos, nós vimos até agora 4, né? Não terás outros deuses diante de mim. Está valendo? Sim ou não? Está valendo, tá? Não farás para ti imagem de escultura. Está valendo? Está valendo, está na Bíblia. Deus disse, né? Então está valendo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está valendo? Está valendo, porque foi Deus quem disse. Guardar o sábado, o 7º dia da semana. Está valendo? Sim, irmãos, está valendo. Valeu no Antigo Testamento. Jesus guardou a lei, os discípulos guardaram a lei, e nós vamos também guardar o sábado no novo céu e na nova terra. E nós começamos isso aqui. Aqui nesse mundo nós começamos a fazer isso. Tá bom? Vamos então para o 5º mandamento. Esses são mais curtinhos e mais rápidos também. O 5º mandamento diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o 5º mandamento diz para fazer o quê? Honrar o pai e a mãe. Honrar, respeitar, obedecer o pai e a mãe. Hoje em dia isso está se tornando um artigo raro, né? Um artigo raro. A gente vê menino desse tamanho assim, que não respeita mais ninguém. Quando eu era criança, menino não passava no meio da conversa de adulto. Se meu pai estivesse conversando com alguém na sala de casa, a gente não podia aparecer nem no corredor. Se botasse a cara no corredor assim, era só uma olhada que dava. Só uma olhada era o suficiente. Só uma. O menino já recolhia ali, parece cachorro, né? Porque o assunto era sério. Hoje em dia, pai está conversando com não sei quem, a mulher da minha esposa conversando, filho correndo pelo meio, aquela loucura desgraçada. E o menino dá opinião na conversa de adulto. Não é assim? Dá opinião na conversa de adulto. Então nem aí, vai se metendo pelo meio ali. Mas o problema não está nos meninos. O problema está na falta de autoridade dos pais. Na frouxura de quem tem filho e não sabe dizer o que é e o que não é para fazer. O problema está aí. Um monte de pai e mãe frouxo que tem medo de menino. Menino chora desde pequeno, né? Eu quero brinquedo. Eu não quero. Tá bom, meu filho. Toma, para de chorar. Não é assim? Tá? Tem gente que é assim. É gente que coloca a comida que foi conseguida com muito sacrifício, põe na mesa para o menino comer. Eu não quero comer isso aqui. Tá bom, vou fritar um ovo para ti, meu filho, tá bom? Se quiser, vou fritar um ovo para ti. Passa fome. Lá em casa é assim, ó. Não quer comer? Fica com fome. Quando te der fome, vai comer. Porque eu trabalhei para conseguir essa comida e não quer comer, porque não está com fome. Certo? Vai comprar roupa, eu não quero essa roupa, eu quero essa outra aqui. E tem menino que é assim? Aí o pai e a mãe vai e diz, tá bom, meu filho, tá bom, eu vou comprar isso aqui. Tá? Aí vai fazendo o quê? Gerando uma geração desobediente, que não respeita, que não valoriza e que não honra pai e mãe. E a gente vê o resultado aí, né? De filho detonando com os pais, né? Matando os pais e uma série de atrocidades acontecendo. Mas uma boa parte da culpa disso daí não são das crianças, é dos pais. Pai e mãe frouxos. Frouxos. Eu falo mesmo, que é frouxura de pai e mãe. Tá? E não consegue colocar e educar a criança como deve ser. Então o 5º mandamento diz que deve honrar o pai e mãe. Mas para uma criança, um adolescente, um jovem, eu e você honrarmos nosso pai e nossa mãe, a gente precisa antes aprender a temer a Deus
e a valorizar nossos pais. Certo? Então, esse é o 5º mandamento. Esse é o primeiro mandamento que tem promessa, né? E a promessa é para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. A desobediência leva à morte. Leva à morte. Tá? Então, quer viver bem? A obediência é o caminho, né? A Deus e aos pais. Certo? Sempre assim. Vamos lá. O 6º mandamento está no verso 13. O 6º mandamento diz assim, ó: não matarás. Não matarás. Por que Deus ele diz que não é para matar? Porque só Deus pode dar vida. Nenhum de nós aqui pode dar vida. Só Deus pode. E só Deus pode tirar. Nós não temos autoridade nem para matar ninguém e nem para tirar nossa própria vida. Porque nós não nos demos a nossa vida. Então nós não temos essa autoridade para isso. Sobre a nossa vida, né? Então não devemos tirar a vida de ninguém. A melhor tradução, na verdade, para essa não matarás aqui é não assassinarás. Tá? Não assassinarás. A melhor tradução do hebraico, né, para o português seria não. A ideia do hebraico é não assassinar. Não assassinar. Que é diferente de matar, embora tenha a ver com a vida, né? Porque o assassinato tem a ver de um ser humano com outro. Tá? Matar, infelizmente, a gente pega às vezes um frango, né, e torce o pescoço do bicho. Para quê? Para matar ele, para comer. Certo? Pega um peixe, tira da água, o bichinho está morrendo. Está matando. Está matando para comer. Quando se trata de um ser humano, ninguém mata ser humano para comer. Mata numa briga, em alguma coisa, a não ser que seja o canibalismo, né? Em alguns lugares aí ainda tem canibalismo. Mas naturalmente a gente não faz isso. Então por isso que a melhor tradução seria não assassinarás. Não tirar a vida de ninguém, seja lá qual for o motivo, tá bom? Vamos lá. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Não adulterarás. Meu irmão, é o seguinte: casou, está casado. Está casado. Acontece às vezes quando está namorando, né? Todo mundo novinho ali, está tudo durinho, tudo no lugar. É meu love para cá, meu amor para ali, parará pererê, os dentes estão tudo na boca ainda, certo? Está tudo certo. Mas o tempo vai passando, as coisas vão caindo, os dentes vão perdendo. E de repente já começa a se pensar em trocar. Eu boto. E é assim. Casamento não é roupa. Casamento é compromisso primeiro com Deus. O primeiro compromisso do casamento é com Deus. Oração na igreja. E depois com a pessoa com quem você casou. Tá? Se engordou, se emagreceu, ou aconteceu qualquer outra coisa, você assumiu um compromisso. E homem e mulher precisam ter palavra. Precisa ter palavra. Chegou lá na casa do irmão Zeca: olha, eu vou levar sua filha para casa e ela vai ser minha mulher até morrer. Levou para casa sua, não é mais responsabilidade dele. Tem que ser macho para honrar a palavra que saiu da boca e disse que ia cuidar até morrer. Só que hoje um olha de cara feia para o outro, para separar. E o compromisso com Deus não tem mais? Imaturidade, falta de conhecimento da palavra de Deus, porque casamento, o compromisso primeiro é com Deus. É diante de Deus. Certo? Então, assim, esse é um caso grave, né? Mas tem aqueles casos de que não é separação, né? Mas o cara vai trabalhar longe da mulher, às vezes precisa fazer isso, e quando está longe, aproveita a solidão para ser vivida com outra pessoa por lá.
Ou o cara está trabalhando longe, uma mulher, enquanto um está longe trabalhando, vem alguém esquentar o ambiente, o ninho do indivíduo que está longe, né, dentro de casa. Certo? Fala uma coisa para vocês, viu? Isso é coisa de Satanás. Tá? É coisa do diabo mesmo, para destruir a família. Porque a família tem duas coisas que foram criadas lá na semana da criação, que Deus criou, que existem até hoje. Sabe quais são elas? O sábado, que Deus criou na semana perfeita, e o casamento, que Deus criou lá na semana perfeita também. São duas instituições que Deus estabeleceu dentro de um mundo perfeito. Deus fez o primeiro casamento de Adão e Eva. O primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? Num casamento em Caná da Galileia. Sabe por quê? Porque Deus se importa. Deus se importa com a família. E a família, ela pode estar segura se seguir o padrão que Deus estabeleceu. Então, o sétimo mandamento diz: não adulterarás. Não adultere, irmão. Seja fiel a Deus e ao seu cônjuge, à sua esposa, ao seu marido. Seja fiel. Tá? Satanás, ele sempre vai colocar pessoas, né, para destruir o casamento. Sempre vai colocar. Ah, mas eu não casei, estou só namorando. Seja fiel no seu namoro. Se não dá certo mais, termina. Mas não fica beliscando aqui, beliscando outra ali, beliscando outro para colar. Certo? Seja fiel até onde deu certo. Se não deu mais, acabou. Acabou aqui. Certo? Vamos parar por aqui porque não estou aguentando mais. Eu quero já ir mariscando outros campos. Né? Então, não adulterarás. O oitavo mandamento diz assim. O oitavo mandamento: não furtarás. Não furtarás. Não furtar. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Deus te deu muito, esteja contente com muito. Deus te deu pouco, esteja contente com o seu pouco. Tá? Seu pouco. Então não furtarás. Sabe essa história de que a grama do vizinho sempre é mais vermelha? Mais verde, na verdade, mais verde, né? Parece que a vida do outro sempre é melhor. Não é. Não é não. Tá? Deus sabe o que cada um de nós precisa para ser salvo. E a gente tem exatamente isso, tá bom? Então não furtarás. Seja uma pessoa honesta. Honesta nos seus negócios, nos seus compromissos. Viu alguma coisa lá que não é sua? Não pegue. Não pegue, porque não é seu, é de alguém. É de alguém. Tá? Achou? Procure devolver aquilo que você achou. Ah, mas quem sabe Deus não me abençoou, né, achando isso daqui. Deus não me abençoou com isso daqui. Tem vezes que a gente acha, no começo fica até assustado, né? Rapaz, cadê o banco disso aqui? Uma vez eu estava morando em Porto Alegre e eu gostava de correr. Aí eu fui correr. Aí eu passei na rua assim. Eu vi uma mala. Uma maleta assim, tipo mala do Chaves, né? Na malinha antiga. Depois que armação de mala essa? E eu olhei para um lado, passei, né? Fui, corri uns 2 quilômetros, voltei. A mala estava lá no lugar. Depois eles jogaram fora essa mala. Aí eu estava voltando para casa, peguei a mala, olhei para um lado, olhei para o outro, esperei, não vi ninguém. Peguei uma mala, mas a mala para casa, bonitinha, né? Porque precisa viajar. Peguei a mala, estava pesada a mala. Meu pai disse, será que eu levo isso? E eu levei a mala. Muito desconfiado, eu olhava para o lado. Parece que eu estava roubando alguma coisa de alguém, né? Mas estava lá. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu disse, que mala é essa? Mulher é vista desconfiada, né? Falei, que mala é essa? Não, eu expliquei para ela a situação, né? Que eu tinha achado, eu esperei, não vi ninguém. Vamos abrir.
E eu comecei a pensar, o que tem nessa mala, né? Será que tem um gato morto, um cachorro, um cadáver, sei lá. E a gente pegou um pedaço de pau assim e foi abrindo a mala de longe. Também tem uma cobra aqui dentro, né? A gente foi abrindo de longe e tal, e abrimos toda a mala, puxando assim, separando uma parte da outra ali, né? Para ficar aberta mesmo. E tinha um monte de roupa dentro da mala. Roupa, essas pantufas, né, de calçar, lençol. Falei, meu Deus do céu. Mas não tinha telefone, não tinha contato de ninguém, não tinha nada. E eu voltei então lá para frente da casa onde eu achei a mala. Chamei ali as pessoas, perguntei se queriam uma mala. Não. Ninguém procurou nada. E nós deixamos a mala em casa um bom tempo guardada. Aí como ninguém procurou a mala, a gente colocou as roupas, né, para doar. E as pantufazinhas, chegou o frio lá no Rio Grande do Sul, a minha esposa usava para esquentar o pé. Mas assim, a gente tentou encontrar, porque aquilo não era nosso. A Bíblia nos ensina que nós não devemos furtar nada do que é do outro. Nada. Certo? Seja feliz com aquilo que Deus te dá. O penúltimo mandamento diz assim: não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Eita coisa, hein? Tem gente que tem a língua maior do que o povo, né? Tem gente que vai chegando na esquina e a língua está saindo do centro ainda, porque fala mal dos outros. Tá? Fale somente a verdade. Não falar falso testemunha, tal falso testemunho contra outra pessoa. Não fale. Se você não viu, você não sabe. Se alguém falou para você e não te mostrou prova, você não precisa passar para frente. Tem um ditado popular que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta um conto aumenta um ponto. Rapaz, eu vi o seu Zeca lá na esquina, conversando com uma mulher. Aí eu vou, falo para esse cidadão aqui, né? Olha, viu o seu Zeca lá na esquina, conversando com uma mulher. Mas aí ele chega e conta para o outro. Rapaz, meu irmão viu o seu Zeca agarrado com a mulher da esquina. Certo? Aí já começou a desandar tudo. Porque o que ele viu não é o que ele disse que viu. Certo? A fofoca, né? A conversa fiada, ela sempre vai criando proporções gigantescas. Então, a gente precisa aprender a não falar falso testemunho de ninguém. Fale só a verdade que você viu. O resto disso não é com você. Tá? Você é responsável pelo que fala. Ok? O 10º e último mandamento, para a gente finalizar, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Não cobiçar nada que seja dos outros. Nada, absolutamente nada. A regra da vida é: esteja contente com aquilo que Deus tem te abençoado. A roupa do outro não é, pode ser melhor do que a sua, mas não é sua. A casa do outro pode estar mais organizada do que a sua, mas não é sua. Certo? A esposa do outro pode ser mais bonita do que a sua, mas não é sua. O marido da outra pode ser mais carinhoso do que o seu, mas não é seu. Tá? Não é seu, é do outro. Tá bem? Ah, o trabalho do outro é muito bom, mas é do outro, não é seu. Ah, o salário do outro é maior, mas é do outro, não é seu. Então assim, seja feliz com aquilo que você tem. Porque se você não aprender a ser feliz com aquilo que você tem, você será a pessoa mais miserável do mundo, mais amarga, triste, descontente.
Então não cobice. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E Deus vai te dar muito mais ainda. Deus te dará muito mais. Então assim, irmãos, para finalizar, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. Quantos aqui gostariam de fazer parte do reino de Deus e estar salvo quando Jesus voltar? Você gostaria? Se você gostaria, o reino de Deus ele tem regras. Ele tem regras. E dessas regras, não sou eu quem faz, não é você quem faz, e a gente não tem necessariamente o direito de escolher, né, o que a gente vai viver das leis do reino de Deus. É uma vida de obediência à palavra do Senhor. Assim, para isso nós fomos salvos. Nós fomos salvos para viver em obediência à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Eu gostaria nessa noite de orar, para finalizar, com aqueles que gostariam de viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Senhor, eu quero viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Porque o que Jesus já fez por mim é mais do que o suficiente para que eu viva em gratidão e essa gratidão viver em obediência à vontade do Senhor. Se você gostaria de se desafiar a viver dentro dessas regras, dentro do padrão que Deus estabeleceu de vida para a gente ser feliz, dentro desse muro de proteção chamado 10 mandamentos, eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé para nós orarmos. Aqueles que gostariam de dizer assim, eu quero viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Eu quero viver de acordo com a lei de Deus, porque entendi que foi para isso que Ele me salvou. Não para eu viver do meu próprio jeito, mas para viver do jeito que Ele estabeleceu, que é mais correto, que eu posso de fato ser feliz. Vamos orar por isso? Irmãos, é um desafio muito grande isso. É maior do que a gente. Mas Ele é poderoso para nos dar força, para fazermos a vontade dEle. Vamos orar? Deus eterno e nosso Pai, esse assunto é um assunto que é empolgante e ao mesmo tempo é um assunto que normalmente as pessoas têm dificuldade de entender, de aceitar. Mas nós estamos aqui nessa noite, Pai eterno, por causa da Tua palavra somente. Que nós lemos e queremos também, Pai eterno, não somente conhecer, mas queremos viver, Pai, de acordo com a Tua palavra. Nós lemos agora os 10 mandamentos e ouvimos os 10 mandamentos. E queremos Te pedir, Pai, que o Senhor que morreu em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário para nos salvar, que o Espírito Santo que está sobre essa terra nos dê força para viver o exemplo de Jesus e andar em obediência aos mandamentos que foram estabelecidos pelo Senhor. Pai eterno, aqui está, são várias pessoas, meninos, meninas, adolescentes, homens e mulheres, pessoas de mais e menos idade, com mais e menos experiência, talvez gente que conheça a Tua palavra, que estão aí congregando em alguma outra igreja, não tem problema. Mas eu Te peço, Pai, nessa noite que o Senhor nos ajude a viver em obediência à Tua palavra, em obediência aos mandamentos que o Senhor escreveu com Teus próprios dedos, com Tuas próprias mãos. E assim, Senhor, aguardar com segurança o dia da volta de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter agora a equipe da sopa, né, para distribuir. Eu queria chamar aqui à frente aí da rede rapidinho. E as pessoas que fazem parte da organização da sopa. Cadeira, Neide. Vem cá, mulher, rapidinho. Dona Marlene.
Raimunda, boa noite. Pronto. De vez em quando um ou outro, né? Cadê? Quem mais? Eu quero fazer um agradecimento público aqui pela ação que vocês fazem diante dessa comunidade do Novo Horizonte. E é um desafio tremendo, na verdade, mas Deus tem provido os recursos, né, para que vocês possam abençoar outras famílias, né? Abençoar. Na verdade, é Deus que abençoa através de vocês, né? Deus que abençoa através de vocês. Certo? E se desprender, né, de si mesmo, pedir, né, dar a cara a tapa para pedir em outros lugares para poder contribuir. Esse é um ato de bondade, né, que Deus reconhece e Deus valoriza. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 23, é dito lá que Jesus ele percorria Jerusalém, a Galileia, fazendo 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava as pessoas. O que vocês fazem aqui é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Fazer o bem e, como diz o bom ditado brasileiro, sem olhar a quem, né? Sem olhar a quem. E que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, para que esse gesto de serviço que vocês fazem possa ser multiplicado em bênçãos na vida dessas pessoas e que essas bênçãos possam ser também traduzidas em salvação na vida deles para a eternidade. Tá bem? Eu quero fazer uma oração com vocês, se vocês me permitirem, tá bom? Para que Deus continue cuidando de vocês e dando condições de vocês manterem esse trabalho aqui nesse bairro. Tá bom? Eu quero orar por eles aqui agora, especificamente por eles, tá bem? Posso orar? Então, oremos. Deus eterno e Pai, mais uma vez te buscamos em oração. Agora é uma oração, Pai, de gratidão pela vida dessas pessoas que aqui estão, que organizam a sopa e que têm abençoado tantas pessoas aqui nesse bairro. Por extensão, Pai, pedimos também que o Senhor abençoe aqueles que doam os recursos e materiais. O Senhor continue multiplicando, Pai, no campo de cada um, no trabalho de cada um, para que possam também terem condições de continuarem doando. Por favor, Senhor, toma essa equipe em tuas mãos, que o Senhor as abençoe grandemente na saúde, na família, com os recursos necessários para continuarem te servindo desta forma. Por favor, Pai eterno, abençoa a sopa que vai ser servida nessa noite, que chegue em cada lar, levando alívio, levando conforto, que seja realmente uma bênção vinda dos céus. Nós te pedimos e entregamos essa equipe para em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso pedir um aplauso para eles? Então a sopa vai ser distribuída agora. Só um convite rapidinho. Amanhã não vai ter sopa, tá? Mas a gente vai continuar estudando a palavra de Deus às 7h30 essa semana inteira, cada noite um tema diferente. Então eu gostaria de convidá-los para, se possível, estarem aqui amanhã também no horário de 7h30. Deus abençoe a todos.